Então, olá, boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa M-Talk deste domingo. Agradecer-vos antes de mais pela vossa presença, por terem tirado um tempinho ao vosso domingo para vir aqui falar sobre depressão. Agradecer também ao Festival Mental, à Ana Pinto Coelho pelo convite. E de facto a todo o festival, que continua a mostrar que é cada vez mais importante falarmos sobre saúde mental e que ao longo das suas edições tem também crescido, por isso desejo longa vida também ao Festival Mental. Hoje falamos de depressão, aqui no Cinema São Jorge, em Lisboa. Comigo está a doutora Inês Amaro, psicóloga, aqui do meu lado esquerdo, também o doutor Ricardo Guzmão, que é psiquiatra, ainda a doutora Alexandra Antunes, também psicóloga. Estamos a fazer esta conversa no âmbito de um filme específico que vão poder ver a seguir a esta sessão. No entanto, gostava que começássemos esta conversa, e porque falamos também de um tema tão intenso e tão lato como a depressão, gostava que pudéssemos começar precisamente por aí, por descrever, ou por pelo menos tentarmos perceber o que é de facto a depressão, que sintomas é que tem, no fundo, esta condição, esta perturbação das emoções mental. Portanto, gostava que começássemos, se calhar, aqui pela doutora Inês, e vamos continuando. O que é a depressão e como é que podemos identificá-la, no fundo? Ora, a depressão é uma perturbação do humor, não é? Que assume formas muito diferentes de pessoa para pessoa. No geral, pode ser descrita como um conjunto de alterações emocionais, em que passamos a sentir o nosso humor passa a ser caracterizado por uma enorme tristeza, em outros casos é caracterizado por falta de vontade, falta de motivação, falta de energia para a maior parte das tarefas do dia-a-dia, perda de prazer pelas coisas que antes nos fazia sentido e que antes davam significado à nossa vida. E também alguns marcadores físicos, um cansaço, um peso. Portanto, é muito diferente de pessoa para pessoa, mas estes são alguns dos traços, alguns pensamentos, em casos mais extremos, pensamentos depreciativos, de autodesvalorização, pronto, esse género de sensações que caracterizam o peso da depressão. Doutora Ricardo, a depressão pode ser subjetiva ou todos estes sintomas de facto encontram-se numa pessoa que está deprimida? Boa tarde a todos. Eu antes tenho que agradecer por estar aqui, por vários motivos. O primeiro é que deu uma oportunidade de ver o filme e de facto eu nunca tinha visto este filme e foi uma mais-valia, não me quero adiantar. Depois, porque uma das minhas áreas de maior prazer e de alguma expertise é educar as pessoas sobre saúde e doença mental. Educar pessoas, quer do público em geral, quer profissionais, do setor da saúde, do setor especializado e também de outros setores que não têm nada a ver com a saúde. E, finalmente, porque a depressão é talvez o tema que me persegue desde o início da minha carreira médica, em termos de interesse e de investigação e de docência, etc. Em relação à sua pergunta e ao que já aqui foi dito, de facto a depressão tem que ser entendida como uma doença mental. E quando falamos de doenças mentais temos que perceber que elas não nascem do éter, têm origem na pessoa. E, reducionisticamente, num dos órgãos mais nobres da pessoa, que é o cérebro, que é o que me permite estar aqui a falar, dentro deste contexto, convosco, a ouvir-me dentro deste contexto. É difícil reduzir a pessoa ao cérebro, mas isso é outro problema e outra questão. Ora bem, a depressão é uma doença que não é só uma doença do cérebro. Por causa do cérebro ser como é, acaba por ser uma doença sistémica. É por isso que muitas vezes as pessoas, quando vão ao médico,
A primeira queixa que apresentam, ou a principal queixa que apresentam em 2/3 dos casos, é cansaço físico. O que é um aborrecimento, nomeadamente para os médicos, porque o cansaço físico é a queixa principal que todos os doentes apresentam quando vão ao médico, de qualquer especialidade. Depois, a questão da dor. As pessoas com depressão têm dor. Depois, a questão da regulação do corpo. As pessoas com depressão têm suores, têm os sonos alterados, têm o funcionamento sexual alterado, têm o apetite alterado, para mais ou para menos, perdem peso, ganham peso, dormem mal, dormem demais, dormem de menos, têm experiências durante o sono. E depois, de facto, as pessoas, esta história de sermos um observador com um conflito de interesse próprio é tramada, porque estamos sempre a emitir juízos de valor. Isso é muito interessante no filme e chegaremos lá. Muito, muito interessante. O realizador, de facto, coloca umas armadilhas muito, muito interessantes e que é bom que esclareçamos, porque tem a ver com os sintomas. Mas os sintomas são, de facto, de índole psicológica, como referiu, e também de índole somática, vegetativa e comportamental. Portanto, as pessoas com depressão podem ter, de facto, alterações do comportamento de várias ordem. Podem, inclusive, desculpar-me-ão a expressão, podem ficar malucas, psicóticas, em doenças mais graves. A boa notícia é que 90% a 95% dos casos são ligeiros a moderados. E, de facto, a depressão é uma doença, sei lá, é talvez a doença que vai ocupar mais peso na economia, no funcionamento das sociedades e que mais vai perturbar o funcionamento das pessoas dentro, talvez, de uns 10, 15 anos. E já se sabe isto há, talvez, 30 anos. E a verdade é que tem sido algo que tem evoluído nesta direção. Outra coisa que eu gostava de salientar também é o seguinte. A depressão, ainda que num estado transitório, ou um estado depressivo, que é algo que todos nós conhecemos, porque a depressão não é mais do que uma caricatura de um estado normal da vivência humana, que é o luto, que é o estado triste, adequadamente triste. E isso é outra coisa interessante do filme. É que nos permite distinguir perfeitamente, reconhecer uma pessoa que está triste, mas distinguir perfeitamente como é que a tristeza dela, porque nos dá um contexto, dão-nos outras pessoas que partilharam as mesmas experiências, que nos permite perceber porque é que aquela pessoa está doente. E acho que já falei demais. E, portanto... Nunca. Ainda agora começámos e ainda bem. E, por favor, digam... Não, vamos continuar. Ninguém fala demais. Não, o tempo não está contado. Acho que este é um espaço de liberdade, pelo menos. Vamos continuar para que assim seja. Doutora Alexandra, só para encerrarmos aqui esta pequenina introdução, quando é que uma pessoa, um de nós, poderá perceber que é a altura certa de perceber se está deprimido ou não? Portanto, como é que nós podemos saber qual é que é a altura certa? Como é que é possível saber, lá está, que não estou apenas muito cansada ou que não estou apenas a ter um sono complicado por outro motivo qualquer, mas estou de facto deprimida, por exemplo? Bem, Vanessa, antes de mais agradecer o convite, é um gosto estar aqui convosco e efetivamente a falar sobre um filme, ou falar sobre a depressão, com base num filme que é extraordinário e por isso eu aconselho que todos o vejam. De uma forma se calhar simples, ou seja, aquilo que o Dr. Ricardo estava a dizer é que todos nós experienciamos momentos de tristeza e às vezes sentimos-nos ligeiramente, parece que estamos ligeiramente deprimidos, não é? Mas acima de tudo tristes, todos nós somos confrontados com perdas, há bocado aquilo que dizia do luto, não é? Com situações de perda, que perda pode ser uma mudança de emprego, pode ser a perda de um ente familiar, mas até de alguém que já era expectável, até pela faixa etária. A mudança, estou-me a lembrar de um caso no outro dia de uma senhora que descrevia a mudança de habitação e com uma tristeza enorme pela deslocalização. Ou seja, todos nós vamos sentindo estas perdas e ficamos tristes. E ainda bem. Que isto é um processo normal, adaptativo, ok? O que se espera é que, ao fim de algum tempo, de dia, 2 dias, isto passa. O problema é quando eu me sinto triste diariamente, ou
a grande parte dos dias da semana, vamos dizer assim, de uma forma simples. E associada a esta tristeza, ou seja, é quase como se sentíssemos que já não é ajustado à situação. E é um bocadinho isto, a perturbação depressiva é muito isto, é algo que nós já não conseguimos controlar, está fora do nosso alcance. E as pessoas verbalizam muito isto, não é? No âmbito clínico, que é eu não consigo sair disto, eu tenho um vazio, a descrição do vazio, do negro, ou seja, quando isto se prolonga, eu alerto para alguns sintomas importantes, para além deste cansaço físico, as perturbações do sono, as alterações do sono, são muitas vezes indicadores ou são depois condutores a um estado depressivo. O excesso de trabalho, obviamente o stress, este ano que todos nós vivenciamos, ou seja, quando isto se prolonga ao longo de vários dias da nossa vida e mais do que uma semana, 2 semanas, é momento de pedir ajuda. E quando o Ricardo há bocado dizia que já se fala nesta questão daquilo que vai ser a depressão e que a depressão tem sido e vai continuar a ser um problema ao longo dos anos e daqui em 2030 há uma expectativa de que vai ser o grande problema, efetivamente. Se calhar isto faz-nos pensar o que é que está a falhar, não é? E o que está a falhar é exatamente evitar isto é a sua pergunta, ou seja, as duas coisas encaixam, nós queremos exatamente não chegar a este estado depressivo e por isso aquilo que está a falhar em grande parte do problema do tratamento ou do diagnóstico e depois de termos a perturbação em si é porque não temos prevenção, ou seja, não se conseguem diagnosticar ou avaliar situações muitas vezes em que era possível rastreá-las e intervir numa fase muito precoce e depois não termos perturbações depressivas e muitas delas depois prolongadas, porque efetivamente um episódio depressivo pode ser tratado e as pessoas recuperam. Claro. Quando se repete, depois começa a ser mais difícil. Só mesmo para terminar este assunto e antes de passarmos então aqui a uma conversa mais concreta sobre o filme e porque também falou nessa questão da pandemia deste ano e eu sei que já é um assunto que todos já ouvimos bastante falar e já se falou bastante sobre o impacto que a pandemia teve na nossa saúde mental e ainda está a ter. Aquilo que gostava de saber é se, também de acordo com a vossa experiência e dentro do que puderem obviamente contar, mas se a pandemia em si de facto aumentou os casos de depressão ou se foi apenas um gatilho para as pessoas perceberem que havia já, em muitos casos, imagino, vários problemas de saúde mental, várias depressões ou várias crises de ansiedade, não sei, ou vários casos de ansiedade. Poderá a pandemia ter apenas ajudado a este momento de confronto entre as pessoas, consigo mesmas, para perceberem que precisavam de procurar ajuda? Ou a pandemia em si é um motivo para as pessoas se sentirem deprimidas? Quero que responda eu. Como quiser. Eu diria ambas. De acordo com a vossa experiência, que há de ambas. ser diferente. Eu acho que agravou e fez desplotar algumas situações que, de uma forma ligeira, estariam em banho-maria, não é? E a pandemia, efetivamente, fez com que todos estes sintomas passassem a borbulhar. Por outro lado, veio trazer situações novas. E a minha experiência é muito... E é esse nível. E, acima de tudo, estas duas entidades, que é a depressão e a ansiedade, é aquilo que, ao longo deste ano, nós fomos sentindo que aumentou... Acho que ainda não existem dados científicos para... Ou melhor, há alguns estudos, mas ainda muito pontuais, mas efetivamente aumentou. Mas muitos deles foram... E tivemos situações agravadas de alguma patologia já diagnosticada e que também se agravou. Sim. Doutor Ricardo, sim. Doutora Inês, à vontade. Pronto, eu há bocadinho, no meio do entusiasmo do pontapé de saída, não agradeci o convite, mas naturalmente é um gosto estar aqui a falar convosco. Estava a pensar que há muitas coisas pelas quais nós passamos durante a pandemia que simbolizam fatores de risco para a depressão. Para a depressão, para a ansiedade, claro, também já houve conversas aqui no festival sobre isso. Mas desde as questões financeiras,
a questão económica, o layoff, a incerteza, o não sabermos como é que vai ser o futuro, que é uma coisa que tipicamente na depressão está presente. Os não é? filhos em casa o tempo todo, os maridos As em condições casa. familiares que são exigentes e para algumas pessoas também são condições de risco, não é? Porque estar em casa, apesar de ser algo que para a maior parte de nós é seguro e é confortável, para muitas pessoas é justamente o sítio onde não há segurança, onde há muita vulnerabilidade e onde também há certas dinâmicas familiares ou certas pessoas que podem trazer ao de cima emoções mais difíceis de gerir. E, portanto, há muito da pandemia, para além, lá está, de ter exacerbado uma série de sintomas que as pessoas já podiam ter, em uma outra parte da população veio justamente tornar muito mais visível a necessidade para coisas que eram completamente desconhecidas antes, não é? E começámos a olhar para nós de maneiras diferentes e a ter mais tempo connosco, com os nossos pensamentos. Para muitas pessoas deixou de ser possível evitar olhar para dentro e passou a ser muito mais fácil, se não obrigatório, olhar para dentro, e isso traz sempre muita coisa E muita mudança. Também. boa, menos boa. Pronto. Doutor Ricardo, gostava de acrescentar alguma coisa? O mais brevemente possível. Bom, o que é a pandemia? A pandemia é uma circunstância global. Eu costumo pensar na pandemia como o elemento que vai ficar na história universal durante o meu tempo de vida. Há depois um item histórico que também é importante, que foi o 25 de Abril, mas esse é nacional. Portanto, isto vai ficar na história. É um momento de grande impacto social e individual e familiar. Todos os grandes momentos de impacto global, com prejuízo transversal, mais numas pessoas do que noutras, mas ainda assim transversal, tem uma característica, é que geram inicialmente um período de solidariedade e de resiliência. E foi isso que aconteceu no primeiro lockdown, no primeiro confinamento, em que imensa gente ficou de lua de mel, inclusivamente muitas pessoas com doença mental, porque de repente todos nós sentimos esta sensação de não termos que prestar contas a ninguém de forma súbita, impreparada, e o alívio ao fim de algum tempo de percebermos que nem sequer às nossas expectativas tínhamos que prestar contas. É que nem um atestado médico consegue isto, atenção, porque impõe deveres e obrigações. Portanto, isto foi um aspecto que se fala muito pouco, que é o aspecto da resiliência. Isto observou-se no Blitz, em Londres, em 1940-41, quando os alemães bombardeavam a cidade de Londres, e em que se festejava nas ruas. Mas depois o segundo confinamento e o prolongamento deu aquilo que se chama fadiga pandémica, e é óbvio que as pessoas que estão mais frágeis perante as adversidades, as coisas são precipitadas e, portanto, a mim chateia-me sempre um bocado que se fala, o desemprego é que provoca o suicídio, porque na realidade as situações adversas afetam toda a gente, por mais trágicas que sejam, de uma forma diferenciada, muito aleatória. Uma coisa muito complicada na vida é ter que viver com a aleatoriedade. E na realidade algumas pessoas descompensam muito, bastante, mais ou menos, transitoriamente ou nada. E portanto, as pessoas são de facto diferentes, ou seja, o elemento individual. E de facto as circunstâncias de todo o tipo e de toda a natureza podem precipitar, como já aqui foi dito, podem precipitar uma reação depressiva que depois se organiza numa doença. É preciso que nós agora também entendamos, mas para que é que serve isso da tristeza? Qual é a função da tristeza? Bom, nós temos uma característica muito interessante que é a de gostarmos de estar juntos. E de gostarmos de estar juntos, particularmente a um pequeno número de pessoas com as quais temos uma afinidade muito grande. Estamos vinculados a essas pessoas. Ou a papéis sociais, ou a estatutos, ou a dinheiro, a coisas materiais, ou a animais. E, portanto, como há uma inevitabilidade na vida, que é a perda das coisas, seja por que motivo for, temos que recuperar disso. De alguma forma, desligamos e, passado algum tempo, voltamos a ligar. Este desligamento, se quiserem,
é tristeza. Também se reconhece isto nos macacos, por exemplo, em várias espécies de primatas, até em baleias. Depois, há pessoas que vão para além do ponto de não retorno. Portanto, quer dizer, que de alguma forma não conseguem reparar, não conseguem recuperar. O problema é que eu gostava que a maioria das pessoas soubessem quando pedir ajuda, mas a maioria das pessoas não sabe quando pedir ajuda. Por vários motivos. Um deles é porque, de facto, o avaliador de si próprio facilmente confunde aquilo em que está metido com aquilo que é. Ou seja, nós temos uma noção daquilo que somos que é validada por terceiros, mas ao mesmo tempo nós sabemos mais do que terceiros, mas os terceiros também sabem algumas coisas sobre nós que nós temos alguma cegueira em relação a elas. E, portanto, outro elemento de não pedirmos ajuda é por causa do estigma. Que ainda existe e está bem presente. Claro. Infelizmente. Claro que sim. Claro que sim. O estigma é uma reação que todos temos para fazer face àquilo que é diferente. E que imagino que há milhares e milhares e milhares de anos tenha sido muito útil para nos permitir fugir de situações onde a nossa sobrevivência, como pessoas, como espécie, estava posta em causa. É uma reação de medo e também que desperta um comportamento ou de fuga ou um comportamento agressivo. E se pensarmos no estigma tendo esta raiz e se percebermos quais são os sentimentos que este filme nos vai evocar, percebemos que não são só os vírus que são contagiosos. E percebemos porque é que gostamos mais de estar ao pé de uma pessoa que nos faça rir do que estar ao pé de uma pessoa que nos confronte com as coisas menos bonitas e os estados menos bonitos da vida. Todos nós somos ciosos da nossa sanidade mental no sentido de estarmos conscientes, vigies, de sabermos o que é que se passa connosco e com os outros. Temos um medo terrível da loucura. Portanto, não se corrige o estigma. Isso é utópico. A única coisa que se consegue fazer é ter consciência dele e ser bem educado. Pronto, é este o desafio então. Passamos então a falar, a entrar neste universo incrível que nos traz cá, que é este filme, o Manchester by the Sea. Eu acho que nos tocou aos quatro de maneiras semelhantes, mas enfim, algum de nós, ou pelo menos todos, certamente que teremos algum momento especial ou que nos marcou mais por algum motivo, não é? Também temos a nossa experiência e os nossos próprios traumas, porque temos. Gostava de começar por perguntar se houve algum momento mais marcante para cada um de vós neste filme. Quando pensam nele neste momento, o que é que vos vem à cabeça? Agora começamos pelo fim. Enfim, obviamente que vamos tentar não ser super spoilers nesta situação, mas não garantimos que isso vai acontecer. Gostava que percebêssemos o que é que mais vos marcou, para também falarmos especificamente sobre esses momentos e para podermos fazer assim uma espécie de pontos altos, visto que não vamos conseguir explicar todo o filme. Bom, então avanço eu rapidamente. Bom, o que mais me tocou foi uma coisa sistémica, que foi a impossibilidade de não olhar para este filme como um objeto cinematográfico de qualidade bastante elevada. Foi o facto de não conseguir despir a pele do psiquiatra e de ser óbvio o que é que se estava a passar em termos de psicopatologia, ou seja, de fenómenos vivenciais que não são os desejáveis. E, ao mesmo tempo, o terceiro chapéu foi o chapéu da saúde pública e da literacia em saúde mental, que é o que nos traz cá. Sem querer monopolizar a conversa, isto foi o que mais me marcou. Também houve algumas coisas que me marcaram, que foi o sentimento de estar num misto de filme de Ingmar Bergman e de Woody Allen, com momentos de comédia discreta e subtis no meio da desgraça e da tragédia. Isso de facto foi uma coisa, até pela própria ambiência, que é fria e que estou aqui a ver as minhas notas,
Hum, e também, a verdade, tem que ser honesto, houve outra coisa que me marcou. 2 momentos, um mais do que outro, que foram momentos musicais. Foi o Adágio da Albinoni, que é uma peça de música clássica com um ritmo fabuloso e de um envolvimento. Até me estou ligeiramente a arrepiar, porque é montado numa escala e numa narrativa que anuncia a tragédia e que anuncia o desastre de uma forma absolutamente soberba, do ponto de vista cinematográfico. E depois, o único toque de esperança, houve 2 em todo o filme, que é Ella Fitzgerald a cantar um ligeiro sorriso num jogo de bola, já muito perto do fim, e aquela cena na popa do barco, que também a gente vinha que talvez alguma coisa corra ali melhor. Do ponto de vista psiquiátrico, este homem tem uma depressão melancólica, na classificação clássica, originada por circunstâncias de vida, eventualmente também por não sabemos isso, mas eventualmente também por características pessoais prévias. Se bem que vocês vão achar que ele parece um tipo bastante normal. Dormente pela espuma dos dias. Sim. E hoje em dia chama-se aquilo um episódio depressivo major, grave, sem sintomatologia psicótica. Foi determinado basicamente pela morte anunciada. Frequentemente, quando sabemos que uma pessoa vai morrer, começamos a fazer um processo de luto. E depois foi precipitada por um alinhamento maligno de estrelas que precipitaram de facto uma tragédia. Eu peço-vos que notem o momento em que ele elabora sobre o evento dramático que aconteceu e em que conta uma história em que ele é o responsável. E essa narrativa, a minha culpa, a minha responsabilidade, está presente em todo o filme. O filme, cinematograficamente, faz um jogo muito, muito bonito entre o momento atual e o momento anterior, que era talvez 6, 8 anos antes. Olhando para o Patrick, que é o sobrinho dele, que era criança no momento prévio, e hoje em dia é um adolescente de 16 anos. E vemos que ele basicamente está estático durante este período de anos, o que, do ponto de vista da saúde pública, permitam-me que vos diga, é um grande disparate. Ou seja, isto é altamente tratável. Não há um único momento em que se fale de terapia, ou em que se fale de medicação, ou em que se fale de tratamento. Eu compreendo que a intenção do diretor, do realizador, era os afetos, e desculpem-me partilhar convosco uma inconfidência, mas que é reveladora. O Kenneth Lonergan, o realizador, é nova-iorquino, é de classe média alta, é filho de uma mãe psiquiatra e um padrasto psiquiatra com quem viveu, ambos psicanalistas, e é judeu. Portanto, faz a total de uma determinada perspectivação sobre a vida e de um determinado estilo. E depois ainda há outra coisa, é que este homem, que fez muito poucos filmes, é guionista e teve uma batalha desgraçada durante uma década com os estúdios, para quem fez um filme anterior. E, portanto, há aqui também alguma amargura artisticamente muito, muito, muito digerida. Com esta história do psicanalista não estou a tentar ser nem provocador, nem... Há uma certa normalidade nihilista no pensamento psicanalítico. E há um certo preconceito em relação àquilo que podemos designar de evidência científica. E como aqui o meu chapéu da literacia em saúde mental é muito importante, há sempre aqui 4 componentes muito importantes, que é o que é que nos traz saúde mental no dia-a-dia, como é que nos protegemos, como é que somos saudáveis. Quais são as doenças mentais mais frequentes? Não é para sermos médicos nem psicólogos, é como é que reconhecemos e identificamos aquilo que pode fazer a diferença em levar um familiar ou um amigo a receber ajuda, ou nós próprios. E quais são os tratamentos a que podemos aceder, uma vez que estamos numa área cheia de mitos, de
equívocos, de desinformação. A única coisa que interessa é a evidência científica. A evidência científica mostra que há tratamentos que efetivamente tratam a depressão desde a mais ligeira até a mais grave. E estão aqui profissionais das áreas que realmente têm competências e têm instrumentos para tratar este tipo de patologia. E a quarta coisa é a história do estigma. Eu há pouco brinquei, mas é verdade. Se termos consciência de que há qualquer coisa dentro de nós que maligniza o outro, que é abusiva, que é eventualmente tóxica, como hoje se diz, temos que fazer um esforço por estarmos ajustados às regras e às normas sociais. Eu há pouco, quando disse judeu, pensei assim, bom, ainda bem que não tem outra característica étnico ou cultural que fizesse diferença em caracterizar. Todos se lembram que o Freud era judeu. Mas é isto, basicamente é isto. E pronto, era isto que eu tinha a dizer. Muito bem. Doutor Alexandre. Sou eu. Espero que não, ainda há mais coisas para dizermos, sim. Eu há bocado dizia-vos duas frases do filme que eu acho que demonstram o estado em que este homem, que se não estou enganada ganhou, que é o Casey Affleck, ganhou o Oscar de melhor ator com este filme, acho que não estou enganada, que é ele, por isso vocês vão perceber isto, não é? Que o filme se vai passando entre o presente e o passado e que, independentemente da personalidade dele, há um passado que implica um corte e em que este homem, e eu acho que isto é perfeitamente claro, deixa de sentir. Há uma ausência não há ressonância afetiva, ou seja, a ressonância é a reciprocidade dos afetos, não há. Já nem sequer a própria tristeza ele sente, ele é completamente... Não há. Vocês vão ver, só há alguma manifestação de emoções quando ele está sob o efeito de álcool. Exatamente. E aí vão perceber raiva e choro. Em 2 momentos, acho que não, ou 3. E violência. Mas o que é engraçado é que há essa constatação de não conseguir sentir. Exatamente. E há 2 frases, uma com a ex-mulher, e que ele lhe diz algo deste género: não há lá nada. E ao sobrinho também diz: eu não consigo combatê-lo. Esta coisa, não é? Esta culpa, este sofrimento. E o que é que se percebe? Ou seja, ele, quando isto acontece no passado, há efetivamente este desligar, um evitar, uma fuga e esta ausência de sentimentos completamente e de emoções. É alguém que vive, parece, de uma forma automática. Isto é efetivamente uma situação de séria, mecanismo de defesa. De efetivamente, a mim parece-me uma depressão major, tal e qual como o Ricardo estava a dizer, de um luto complicado, como se chama hoje, um luto mal resolvido, um luto complicado. E a ausência, aquilo que me choca, é todo este sentir e a ausência de qualquer intervenção. Porque, efetivamente, da minha e com certeza dos meus colegas, da nossa experiência, mesmo em situações, e nomeadamente lutos, porque aqui há mais do que um até, e em nenhum deles há formas diferentes de o encarar. É engraçado também ver a forma como ele próprio também depois lida com o sobrinho, mas não há qualquer intervenção de ninguém, de nenhum profissional da área da saúde mental. Ninguém se lembra disso. Nem se menciona. Não é sequer falado. Ninguém sugere. Que felizmente, e porque estávamos a falar de estigma, e o estigma mantém-se, mas é importante lembrar e relembrar que efetivamente hoje há muito mais um recurso à saúde mental e as pessoas estão mais informadas e mais capazes de o fazerem, e isto é fundamental, porque, e da minha experiência, nomeadamente em situações de lutos e em situações de lutos de casos de mortes por acidente, ou seja, mortes muito traumáticas,
e que muitas vezes a nossa intervenção é necessária, acima de tudo, por prevenção, ou seja, que é aquilo que nós temos que defender, que é prevenir a patologia, o surgimento da patologia. E isto está provado, se nós intervirmos naquele momento em que as situações ocorrem, quem diz numa situação de luto, diz no início de uma sintomatologia, de uma alteração do sono, tudo isto que depois pode levar à depressão que aqui estamos a falar, esta intervenção numa fase muito precoce é fundamental. E neste filme nem sequer é mencionado qualquer profissional, não há qualquer ajuda. Nós não vemos qualquer esperança para aquela Como? personagem. Nós parece que não vemos qualquer tipo de esperança para aquela personagem. Vê-se um bocadinho no fim, parece-nos que... mas depois ele termina sorriso. com isto, eu não consigo combater. Sim. Mas eu acho que fica uma porta aberta, ainda bem, eu gosto de finais felizes. E pronto, acho que fica ali, há alguma esperança por este regresso, porque ele é obrigado a regressar, ele foge, não é, do local, do trauma, há todo um evitamento, com certeza, claro, de qualquer coisa que faça sentir e por conseguinte, quando há o regresso, há ali um ligeiro desbloquear de sentimentos e de emoções. Mas nem aí há um pedido de ajuda. A dada altura eu acho que eu revi o filme, eu já tinha visto o filme há uns anos e ele é de 2016 e eu revi-o esta semana e ficamos com essa sensação e não me lembrava de ter esta sensação, mas de estar à espera quando é que alguém vai vai dizer ajuda, claro, que se calhar devias ir a um psicólogo, ou se calhar devias ir a um psiquiatra, não é? Ou se calhar precisas de ajuda e não, e esta sensação. Antes de falarmos sobre essa questão também que eu acho importante do tratamento, ou como é que se trata um trauma deste também, gostava só de perceber o que é que mais marcou a doutora Inês. A resposta também aqui ao que a doutora Alexandra estava a dizer. Eu não tenho a certeza se não houve qualquer coisa, houve certamente qualquer coisa de intencional, não é? Nessa omissão. É que nós somos profundamente... É aquilo que nós sentimos, não é? Claro, é preciso chamar a atenção das pessoas claro disso. Sim, isto é o filme, não é? Claro. Acho que... Isto não é uma história verídica, não é? Por isso, efetivamente... Aquilo que eu senti foi que é justamente... nós entramos na pele da pessoa que não vê alternativas, da pessoa que não consegue olhar em frente, não tem perspectiva a não ser estar presa na sua culpa e no seu luto e na sua dor, não é? E nós sentimos isso, e daí ser tão surpreendente não haver alguém que estenda a mão, não é? É muito giro verem, apreciem as expressões faciais ou a ausência delas do ator principal. Sim. É muito, muito fechado, muito quase tudo zangado, não é? Quase tudo o que ele mostra, do princípio ao fim do filme, é um tratado estereotipado da psicopatologia de uma pessoa com uma depressão grave. E é importante dizer uma coisa, realmente isto é uma omissão propositada, penso eu, por uma questão de não contaminar o objeto artístico, qualquer coisa deste género. Está tão bem estereotipado que se algum de nós intervisse ia baralhar tudo, não era? Eu penso que sim. Acho que a ideia não era essa e acho que não houve aqui qualquer intenção. Penso que é meramente um objeto artístico e não houve aqui qualquer intenção de passar outra mensagem que não fosse a transmissão do que é estar naquele... Acho que temos que revelar aqui uma coisa, que é o seguinte: ele perde os filhos. Quando se perde os filhos... Desculpem. É talvez um dos acontecimentos de vida... Disseram-nos que podíamos. Como? Disseram-nos que podíamos. Não percebi. Disseram-nos que podíamos. Sim. Disseram-nos que podíamos revelar algumas coisas. Mas isto é importante. Porquê é que isto é importante? Porque, de facto, a perda de filhos é algo que é antinatural, independentemente da cultura e do momento histórico. Não faz sentido, nesta luta diária que nós temos de tentar obnubilar a ausência de sentido da vida ou procurar o sentido para a vida, a morte dos filhos por acidente, é uma coisa absolutamente avassaladora. E é um luto esmagador. E não se passa por aquilo de forma temporalmente leve, ou seja, leva bastante tempo, é doloroso, é realmente trágico. Todos nós já vimos vários casos deste tipo, e é de facto qualquer coisa que nenhum de nós desejaria.
É fácil perceber que nenhum de nós desejaria isso. Sobre a ausência de ajuda é preciso ver o seguinte, e ainda bem que mencionou uma coisa muito importante, e que tem a ver com a depressão também, que é a percepção do próprio, numa situação de depressão grave, de que ele não está no seu estado normal. Daí que se refira àquilo na terceira pessoa. I can't beat it. Não consigo superar isto. Não há lá nada. É porque é uma coisa que não tem a ver com o próprio. É percebida como uma gripe, ou como um cancro, ou como qualquer coisa estranha que de alguma forma se mistura com o indivíduo, mas que não é ele. E quando a depressão é grave, de facto, as pessoas percebem isto. As pessoas percebem isto, percebem, é dolorosíssimo ter acabado de ser mãe, saber que ser mãe é a coisa mais deliciosa do mundo e não conseguir sentir amor pelo filho. É dolorosíssimo saber que se gosta de uma série de coisas e de repente saber que se gosta e de repente a experiência, a vivência desse gosto, desse sabor, dessa matiz de vivências não está lá. Há o conhecimento de que, mas não está lá. É horrível. É muito mau. Ricardo, eu ia só acrescentar a propósito disso e que estamos a falar... Só para dizer que isto é uma alteração afetiva primordial, é uma função mental complexa ou cerebral complexa, mental ou cerebral não interessa, que é a regulação do humor e dos afetos. E na depressão, de facto, apesar de ser sistémico, a coisa começa por algum lado. Ou tem um elemento importante, e é a parte afetiva. Daí que ligamos tanto à história do humor depressivo, mas há imensa gente que deprime sem alteração do humor. Ok? Voltando aqui... Sim. Queria só dizer uma coisa que acho que é muito importante e é isso que nós também estamos aqui a tentar transmitir às pessoas, é que isto pode acontecer. Claro. E muitas vezes as pessoas perceberem que não são as únicas, e isto da questão do ser mãe e não sentir, que é muito comum na depressão pós-parto, sim. é muito importante explicar isto às pessoas. Isto pode acontecer e isto não é aquela pessoa única. Claro. Porque as pessoas muitas vezes sentem-se únicas a E, no terem entanto, determinados não se fala sentimentos. tanto disso como se poderia falar. E é terrível. E explicar-lhes de uma forma... E à família. E à família, claro. Mas é muito importante isto, não é? Não se sentirem os únicos. Vocês vão ver que este tipo é um faz-tudo. E claramente vão também perceber que a depressão lentifica-o, diminui-lhe a expressão afetiva, mas não lhe diminui a inteligência. Não é? Quando ele organiza as coisas para o sobrinho, que perdeu o pai, irmão dele. Outro trauma. Que é a tal morte anunciada, que surge no primeiro tempo e depois em flashback vemos o que é que aconteceu no passado. Ele continua um tipo inteligente, todavia é um faz-tudo, é um zelador. É um tipo claramente que está, para mim pelo menos, fico com a sensação que há um desacerto entre as competências potenciais do protagonista e aquilo que ele desempenha socialmente. Isto é muito importante, é que não seria depressão, seria só um estado de tristeza, eventualmente prolongado, se não tivesse impacto no funcionamento do indivíduo. A disfunção social, isto que também chamaste a atenção de ele é um tipo muito contido. Eu suspeito que ele já fosse contido antes, hein? Ou seja, de ser um tipo um bocadinho... Sei, porque há aquela a cena dos amigos e dos copos. Não, e com os miúdos. E com os miúdos, filhos, é verdade, e com a mulher. é verdade. Muito afetuoso até. É verdade, mas estava com os copos. Sim. Gostava de estar com os amigos. A sensação mas com que o dá... sobrinho também no barco. Sim, aí é verdade. Não estava, acho isso é verdade, Ricardo. é verdade. Mas eu aí também fiquei na dúvida se não tem a ver com a tal atmosfera a Ingmar Bergman, a norte da Europa, em que há uma certa direção de atores muito... Quase Manuel de Oliveira, menos. Mas quase É uma Oliveira. opção estética, digamos assim. É uma opção estética. Eu Exatamente. penso que sim. Agora, ele só consegue exprimir afetos extremamente agressivos e de uma forma absolutamente inadequada quando o chateiam ou quando está com os copos, que é um desinibidor por excelência. Claro.
Claro. E é a Que relação bastante do comum álcool. até, exatamente. Álcool, violência e todo esse comportamento erróneo, não é? Estamos com pouco tempo já, portanto vamos tentar aqui, enfim, entrar já, se possível, numa espécie de conclusão, até porque gostava de perceber se o público vai querer colocar questões ou não, portanto, caso tenham interesse, se quiserem pôr a mão no ar, eu consigo ter visão periférica, ok, já aí vou, e assim poupamos um tempinho também para vocês colocarem as vossas questões. Antes disso, gostava então que pudéssemos perceber, e aqui também entra muito a minha curiosidade, de como é que se trata uma depressão, como é que se trata um trauma tão profundo, sendo que psicoterapia é absolutamente indispensável, certo? Absolutamente. Mas se calhar Neste- dá a palavra à Inês para não ser... Força, porque ela agora tem Inês. prioridade. Então, Sim, eu acho que depende muito, não é? Há vários tipos de depressão e há vários níveis de severidade da depressão, não é? A severidade da depressão mede-se pelo impacto, como dizia aqui o Dr. Ricardo, que tem na funcionalidade e na vida e no cotidiano da pessoa. Tipicamente, eu acho que a combinação dos dois, para casos mais graves, será o ideal, psicoterapia e terapia psicofarmacológica. Mas em alguns casos, psicoterapia só é suficiente, depende muito de cada caso, não é? Aquilo que eventualmente se trabalha em terapia tem a ver com a forma como a pessoa se relaciona consigo, não é? Com as crenças, eventualmente, ou as emoções que sente em relação a si mesmo, em relação aos outros, nas suas relações interpessoais, e eventualmente em relação à esperança que tem sobre o futuro, sobre o que é que o mundo será eventualmente um sítio mais positivo, esperemos depois no fim do processo. Mas essencialmente o que se trabalha é isso, é como é que podemos transformar esta tristeza patológica numa tristeza adaptativa e que faça o indivíduo conseguir não ficar preso nela, mas sim atravessá-la e sair do lado de lá mais adaptado, mais autoconsciente e mais desenvolvido, digamos assim. Qual é que seria o tratamento para este nosso protagonista que vivia praticamente dormente e em piloto automático? Bom, este homem não tinha a mínima possibilidade de ultrapassar isto sem medicação. Claro. Nenhuma, zero. Ok? E seria absolutamente antiético não fazer medicação a este homem. Porquê? Por causa da duração de toda esta situação e todo o impacto que tem vindo a ter na vida dele. A medicação, tipicamente, funciona em todos os graus de severidade da depressão. Todavia, tem também os seus inconvenientes, nomeadamente nas depressões mais ligeiras. Um dos inconvenientes que tem é as pessoas poderem, de alguma forma, não ter acesso à reorganização de alguns aspectos do seu funcionamento, que às vezes nem são muito complicados, e que, através de uma intervenção psicoterapêutica, se consegue resolver de forma mais sustentada no tempo. Agora, é importante que as pessoas saibam o seguinte. Hoje em dia, conseguimos ver, e eu quando digo ver é mesmo visualizar, as alterações funcionais que ocorrem no cérebro antes e depois de tratamento medicamentoso e antes e depois de intervenção psicoterapêutica manualizada. Há basicamente duas famílias de psicoterapia, é importante dizer isto. A psicodinâmica, que tem a base naquele outro judeu, era a private joke, que é o Sigmund Freud, na psicanálise, mas que é modificada da psicanálise porque as pessoas já não têm que se deitar 4 a 6 vezes por semana num divã, enquanto alguém por trás dela tipicamente dorme, mas ao longo de anos, sem fim. Há intervenção. E depois vamos ver como é que fica. E basicamente é algo de exploratório, tem um valor de desenvolvimento pessoal inestimável. Mas do que estamos aqui a tratar em literacia, em saúde mental, não é de curiosidades, nem de desenvolvimento pessoal, nem de coaching, é de doenças. E de como é que se sai delas, é de sofrimento. E é preciso lembrar de outra coisa. Eu tenho que dizer isto, desculpem lá. O sofrimento faz parte da vida.
A prevalência do sofrimento anual é para aí de 99,99999%. Não é possível viver sem sofrimento. A dificuldade é perceber o que é um sofrimento normal e aceitável e o que é um sofrimento inaceitável e irremissível por uma intervenção. Ou seja, onde é que há necessidade e onde é que temos que corresponder à necessidade. Portanto, este não tem hipótese nenhuma. Este rapaz, se não fizer medicação, não sai disto. Seja lá qual o tipo de psicoterapia que ele faça. O segundo tipo de psicoterapia é o cognitivo-comportamental, que é o casamento de duas formas de psicoterapia muito próximas e que se dirigem, se quiserem, é aquele adágio, um homem é aquilo que faz. Ok? Basicamente, é como a cirurgia plástica, muda-se o nariz e muda a autoestima. Apesar disto não ser infalível, atenção. Mas o princípio é este. Mas foi, porque as pessoas, quando a cirurgia plástica começou, tratava-se de pessoas que estavam desfiguradas por acidente e por ferimentos de guerra, e isso traz muita diferença a muita gente. Claro. E, portanto, claro que há tratamentos eficazes. A terapia combinada, como disseste, é aquela para a qual existe mais evidência de resultado. E depois há uma coisa muito, muito importante. O tratamento e os resultados do tratamento não são rápidos. Não há uma varinha mágica, duram semanas. O cérebro é plástico, mas leva tempo. Basicamente, o que os tratamentos vão fazer é funcionarem como uma espécie de adubo para as ligações das células neuronais. Há alterações microestruturais no cérebro. Isto leva semanas. E depois pode ou não pode ser sustentável. Há aqui muitos fatores. O nosso trabalho é trabalhar com a complexidade. E se este filme desse tratamento era mais difícil de discernir aquilo que é simples e que ele mostra tão bem. Posso só eu... Sim, e até sim, com certeza. Para puxar aqui antes de darmos aqui a palavra ao público. à nossa sardinha daqui da psicologia, e porque o Dr. Ricardo estava a falar de sofrimento e que o sofrimento faz parte. Certo. E efetivamente este sofrimento psicológico faz parte das nossas vidas. E se nós conseguirmos atuar em grande parte, e quando este sofrimento é um bocadinho maior do que aquilo e que não chega a ser uma perturbação, e é isto que nos preocupa, é isto que a Ordem dos Psicólogos tem vindo a defender, claro, que é trabalharmos a nível da resiliência, da promoção e da prevenção, a nível dos cuidados de saúde primários. Nós ainda temos uma falha imensa de psicólogos nesta área e por isso grande parte das perturbações que surgem e destas depressões e destas ansiedades que já são diagnosticadas tardiamente. Há um número elevadíssimo de pessoas que estão com sintomas e que só têm consulta ao fim do ano ou mais, e às vezes não é, ou seja, não é só porque não assumem que têm sintomas, às vezes é porque não há respostas, e eu não queria deixar de dizer isto é uma falha que continua a existir e que acho que temos todos que lutar contra ela, porque esta resposta que podemos passar a ter na prevenção do início dos sintomas é fundamental para a redução das perturbações e, por isso, para uma melhoria da qualidade de vida de todos nós e até impacto em termos económicos, claro, que obviamente que é significativo. A depressão é das doenças, entre as doenças crónicas, aquelas que mais inibe as pessoas de trabalharem, por exemplo, não é? Vais-me perdoar, mas puxaste aqui a Vamos sardinha, ter mesmo que dar a palavra ao público. Dr. Ricardo, não sei se a resposta se pode cruzar com muito rápido. Alguma. Acho que não é um momento para fazermos política, mas antes de criarmos necessidades, temos de ver qual é a forma custo-efetiva de as resolver. Eu posso puxar pelos galões à vontade, porque há 20 anos que faço projetos de prevenção da depressão e do suicídio na comunidade e com os cuidados de saúde primários. Não acho nada boa ideia que se comece a gastar dinheiro nos cuidados de saúde primários quando os profissionais dos cuidados de saúde primários existem e não têm literacia em saúde mental suficiente. Ok? Dito isto, obviamente que é preciso recursos humanos frescos nos cuidados de saúde primários. Mas a experiência holandesa, que tem 5 décadas, e a experiência inglesa, que tem 10 anos, não me convencem quando olho para os números. Muito bem, queria então, sei que há questões, certo? Força.
Bom, eu tenho muito gosto em responder à sua questão e para apresentar a coisa de duas perspectivas. A primeira perspectiva é que a profissão que tem mais suicídios historicamente medidos, na realidade, são os médicos, a nível mundial. E entre os médicos abundam os dentistas, os anestesistas e também os psiquiatras. Doutor Ricardo, vamos ser breves, se possível, pode ser? A outra questão é que os poetas e os artistas são figuras públicas. E as figuras públicas são reconhecidas de toda a gente. O que é importante é perceber que, por exemplo, em Portugal, são registados anualmente, desde há 20 anos ou mais, à volta de 1000 suicídios por ano. E há 500 ou 600 escondidos. Ok? E é óbvio que isto tem impacto ao nível das políticas, dos financiamentos, dos recursos e também daquilo que andamos aqui a fazer em termos daquilo que achamos, da forma como vivemos a morte e da forma como consideramos a vida e o deixar de viver. É que as pessoas, quando deixam de viver, na enorme maioria das ocasiões, estão profundamente doentes. Eu já me cruzei com algumas pessoas que sobreviveram a tentativas de suicídio graves, que não morreram por acaso, e que a experiência que mantêm a memória que mantêm dessa experiência é mais ou menos a memória como uma pessoa mantém de um acidente de viação extremamente grave da qual se safou. E sim, o Hemingway teria tratamento. Posso só acrescentar uma coisa? Força. É rápido. 30 segundos, doutora Inês. A propósito acho que a psicoterapia não põe os poetas em vias de extinção. Eu estou a pensar que, inclusivamente, os meus clientes gostam de escrever e gostam de usar essa parte como uma forma de sublimação, de regulação emocional, digamos assim. Fazem-no de forma muito eficaz, até como uma forma de autocuidado. E se calhar para a Virginia Woolf não correu super bem, não é? Porque não tinha as ferramentas na altura que nós temos hoje em dia para lidar e para gerir. Mas se calhar se fosse hoje, talvez com uma ajudinha certa, ela poderia ter feito as coisas maravilhosas que fez à mesma, como uma forma de cuidar dela própria, que eu acho que é muitas vezes para isso que serve justamente o pôr para papel coisas que estão cá dentro. É isso mesmo. Portanto, não acho que seja... Pelo contrário, acho que a ajuda é uma boa ferramenta. Teria feito muito mais, se calhar. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Alexandra Antunes, doutor Ricardo Guzmão, doutora Inês Amar. Obrigada. Até à próxima. Obrigada.